A pessoa vai lá na frente e diz: eu aceito Jesus como meu Salvador. Tá bom. Para ele ser o seu Salvador, primeiro, você tem que ser parte do povo dele. Ele era judeu, nasceu sobre a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, para você, ele ser o seu Salvador, primeiro, você tem que ser povo, tem que ser judeu. Segundo, você tem que estar debaixo da transgressão da lei. É o que disse Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei para praticá-las. 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. 13. Cristo nos resgatou, ou seja, foi o Salvador. Cristo nos, porque Paulo era judeu e está falando com os irmãos que veio da transição. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então a igreja de Cristo nunca esteve debaixo da lei. Os gentios nunca tiveram debaixo da lei. Os gentios não tinham lei. Então, para um pastor fazer um culto, lá na frente dizer quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, é o maior erro teológico até hoje não visto. Por quê? Porque disse Mateus capítulo 1, versículo 21, que ele foi o Salvador do pecado do seu povo. Disse Paulo que ele resgatou, ele salvou, ele tirou quem estava debaixo da lei. Nós nunca vivemos debaixo da lei. E por que não se ensinam isto? Primeiro, que não tem revelação. Segundo, que eles já colocaram tanto esta mentira de a igreja só se converte se aceitar Jesus, que agora não tem mais como ele voltar atrás. Então olha o que Paulo diz em Hebreus capítulo 9, versículo de número 15. Vamos ler. Por isso mesmo ele se refere a Jesus, a Yahshua, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Não é sobre a nova. A morte dele não foi para tirar pecado da nova aliança. Não havia. A morte dele, diz o texto de Hebreus 9,15, ele se interveio para tirar a transgressão que havia sobre a primeira aliança. Ora, quem é que vivia sobre a primeira aliança? A lei de Moisés, no Antigo Testamento. Eram os gentios, eu e você, ou eram os judeus? Eram os judeus. Mateus 1,21, o anjo disse exatamente isso a Maria. Então ele foi o Salvador do seu povo. Disse Isaías 53, versículo de número 4, certamente, disse Isaías, um judeu, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas de quem? De Isaías e do povo judeu. E todos eles estavam enfermos. A carne era enferma por causa da lei. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como ferido. Mas ele, diz o versículo 5, foi transpassado pelas nossas transgressões. As nossas de quem? Da igreja pós-cruz? Ou Isaías, como os judeus, estava dizendo que eles tinham transgressões? E o que é que Yahshua, ou como queira, Jesus fez na cruz? Na cruz,
Ele foi o salvador do povo judeu. Ele tirou a transgressão que havia sobre o povo judeu. Ele resgatou os que estavam debaixo da lei, cumprindo-se aquilo que o anjo falou. Vocês vão colocar o nome chamado Jesus, e ele será o salvador do povo dele, dos judeus.